sou Daniel Vicente e nesse canal a gente fala um pouquinho mais sobre teologia bíblica e interpretação bíblica. Na sequência que estamos fazendo de várias aulas sobre o curso, que está disponível também ali na Eduz, nessa playlist a gente falou já um pouquinho sobre a palavra liblos no livro anterior, uma aula anterior, falamos também sobre a estrutura do Antigo Testamento. E agora se faz necessário também a gente começar a falar sobre a divisão da Bíblia hebraica. Então nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho, explorando um pouquinho do Antigo Testamento e qual que é a diferença entre algumas questões ali de interpretação, algumas questões de organização, de como que a Bíblia hebraica foi colocada e como que a nossa versão em português está também organizada. Por isso já peço a sua companhia para que você possa acompanhar também os demais vídeos da série da playlist ali, para que possamos juntos crescer na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Dando sequência, então, vou compartilhar com você uma tela e vou deixar um link na descrição para você também se esmerar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão a divisão da Bíblia hebraica, Note que no nosso texto são 39 livros que são dispersos ali, espalhados do Antigo Testamento. Já na Bíblia hebraica, eles são 22 livros. Então, a primeira diferença é justamente essa, a quantidade de livros. Justamente porque nós acabamos dividindo o texto do Antigo Testamento mais pedagogicamente, para que o mundo ocidental, também do cristianismo, possa assimilar e entender um pouquinho mais da história do Israel, do jeito, no caso, que o ocidental consegue interpretar, ou seja, por blocos ali. Nós organizamos, no caso, começando pelo Pentateuco, livros históricos, livros de poesia, livros dos profetas, até chegar na questão, finalizando, sim, o Antigo Testamento. Já na forma hebraica, ela é tripartida, na questão de começar pela Torá, passar pelos profetas e depois chegar nos escritos. Dessa mesma maneira, o próprio Jesus e Paulo e os demais discípulos no Novo Testamento explicam ou falam do Antigo Testamento dessa maneira tripartida, que é organizada diferente do contexto nosso, que é organizado de uma maneira mais pedagógica. Dito isso, a parte do texto que é igualzinho é a questão do início dos textos, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, as 5 leis, lá para a questão do Bíblia hebraica é colocada como a Torá. Então a Torá de Moisés, a lei de Moisés, aquilo que Deus deixou para Moisés para que ele pudesse repassar para com o povo. No contexto original, quando Moisés escreve o texto lá atrás, isso as pessoas confundem um pouco também, a língua era muito mais rústica, ou seja, eram somente palavras ali, consoantes, sem as vogais, sem separação entre as palavras, e escrito, no caso, da direita para a esquerda, de uma forma diferente que nós contemplamos hoje. Isso o texto que Moisés escreveu. Depois de um tempo, dado a história do próprio desenvolvimento da igreja, teve um grupo chamado os Massoretas, a gente vai ter uma aula depois específica sobre isso, mas só adiantando, que vai poder pegar e separar as palavras para poder entender melhor aquilo que estava descrito e também colocar os sinais vocálicos ali abaixo, os sinais massoretas, para que nós possamos agora, na nossa tradução, ter uma melhor aproximação com aquilo que foi descrito. Por isso que o trabalho do escriba no Antigo Testamento, ele é muito primoroso. Cada letra ou cada sinal que ele colocava poderia modificar todo o sentido de uma frase, o sentido de um texto todo. A Bíblia, no caso, que mais é usada dentro do ambiente acadêmico para poder fazer essas traduções é a Bíblia Stuttgartense, que eu deixei do lado ali a imagem, que é a Bíblia hebraica com já esses aparatos, com já essa estrutura para poder pegar e facilitar na hora de uma tradução. No curso de hebraico, o texto mais usado é o texto massoreta e depois também acaba tendo os códices ali que são trazidos para poder aproximar aquilo que foi descrito com a interpretação daquele tempo para poder chegar na interpretação do nosso tempo. Dentro da exegese, tem que se passar por todas essas etapas para poder chegar a um texto melhor traduzido. Dito isso, no contexto da Bíblia hebraica, a organização é de forma diferente. Então, ali, os profetas é o segundo bloco de textos que eles organizam.
E como que era colocada essa questão dos profetas no contexto do Antigo Testamento para com a Bíblia hebraica. Eles colocavam Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, todos juntos num único bloco. Então ali, notem que nós separamos Samuel em 1ª e 2ª Samuel. O livro de Samuel é alocado na Bíblia em português em 2 livros. Já na Bíblia hebraica é um livro único, assim como o Reis e assim como logo depois também o Crônicas. Por quê? Porque para nós separarmos, né, o contexto do governo de Saul, por exemplo, nós separamos o primeiro livro de Samuel. Já o livro de 2 Samuel já é mais alencado para o ministério, para a vida, para a jornada de Davi. Então nós separamos isso para ficar mais claro pedagogicamente para aquele que está fazendo a leitura bíblica. Durante a jornada da igreja, né, por 1160 mais ou menos, começam as divisões dos livros, as divisões dos capítulos e divisões de versículos, porque antes todo esse texto era um único texto, não tinha uma divisão de capítulos e versículos. Isso vai se dar durante a jornada da igreja. E também vai ter essa divisão de alguns livros. Nós dividimos alguns livros para poder ficar mais fácil na questão da interpretação. Dito isso, passada essa parte do Neviim, nós vamos chegar à parte do Ketuvim, que é a terceira parte da Bíblia hebraica organizada, que é os livros de Salmos, de Provérbios, de Jó, de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E os 5 rolos do Megilá, que é o Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, que são livros que são utilizados nessa festa, né, das 7 festas ali judaicas. Nessa festa especialmente é lido, né, um desses textos para poder estar lembrando, né, as bênçãos de Deus sobre Israel. Nesse contexto, então, o Ketuvim escrito, notem lá que é diferente a organização. Eles misturam um pouquinho de profetas, um pouquinho de livros poéticos e um pouquinho de livros históricos. Nós separamos ali a poesia, por exemplo, né, a poesia sapiencial, Salmos, Provérbios, Jó e Cantares, pela característica, digamos assim, de gênero literário que tem nessa escrita. Só que eles colocam todos junto no mesmo grupo para que esse grupo, no caso ali, possa ser alocado, né, de uma forma diferente. Então ali, mais uma vez, Crônicas, nós temos divisão de 1ª e 2ª Crônicas, eles colocam o livro de Crônicas como um todo, o único livro de crônicas, para poder pegar e estar passando pela história de Israel, os fatos mais importantes, os relatos dos reis. Então eles colocam isso de uma maneira ampla ali. A diferença principal da organização da Bíblia hebraica é justamente na mentalidade, né, oriental, e nós, no caso, na mentalidade mais ocidental, e durante a própria jornada, né, a forma de interpretação, né, o mundo do Oriente e o mundo do Ocidente, nós estamos falando aqui. No Ocidente, de uma forma ampla, vai ser dividida esses textos, não substituído esses textos, mas dividido pedagogicamente para ficar melhor e inteligível. Os mesmos textos lá do Antigo Testamento são ali sacramentados pelo Concílio de Jânia, que acontece em 70, onde que reúne os 70 anciãos da grande sinagoga, no caso de Jerusalém, para poder decretar, para poder falar, para poder trazer qual que eram os livros ali que seriam contidos como palavra de Deus no Antigo Testamento. Os mesmos livros alocados ali na Bíblia hebraica são os livros também no Antigo Testamento nosso em português, decretado por esse concílio ali de Jânia, que também todos os apóstolos utilizaram. E aí a história da igreja, os primeiros pais da igreja tiveram várias disputas teológicas ali nos concílios em função disso, porque muitos eram os livros, os textos colocados, referenciados para autores, para figuras, para personagens do Antigo Testamento, só que não tinham a validade da igreja como palavra de Deus. E aí tem Apocalipse de Moisés e vários outros textos ali que foram retirados do contexto da igreja também, para poder pegar e ter a vazão como palavra de Deus no Antigo Testamento. Então, não somente a igreja, mas o Concílio de Jânia faz esse trabalho, ou seja, os judeus ali fazem esse trabalho de poder dar assertividade, o selo de validade ali do Antigo Testamento, desses 22 livros na Bíblia hebraica e dos nossos 39, no caso, no contexto
da Bíblia em português, mas são os mesmos livros, só que estão divididos de formas diferentes e então ali também repartidos como 1 Crônicas, 1 Samuel ou Livro de Reis, que são divididos de uma forma para poder ser melhor inteligível, melhor assimilado perante toda a igreja. Deixa eu voltar para você aqui, para que a gente possa estar finalizando já com isso, né? Finalizo mais essa etapa falando um pouquinho sobre a divisão da Bíblia hebraica e fica o nosso convite para que você venha conosco nessa jornada, que nós possamos caminhar e crescer juntos na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe, tamo junto e isso só o começo.